Olá, meninos e meninas. Então nós vamos resolver aqui a nossa prova de Física 3. Eu vou deixar gravado para vocês esse vídeo, né? Então vocês podem colocar as dúvidas de vocês para nós vamos poder continuar utilizando ainda esse conteúdo, tá? Então vamos lá, rapidinho. Eu coloquei a primeira questão aqui para vocês. Em uma experiência com um pêndulo simples, verificou-se que o corpo suspenso saindo de A deslocava-se até B, retornava a A 20 vezes em 10 segundos. Aqui eu falei com vocês na hora da prova, tem um erro, né? Então, na verdade, o B aqui não existe, A que ele se refere aqui, o B que ele se refere está aqui. Então, ele sai de A, B e volta. O que significa isso, gente? É uma oscilação. Então, para cada oscilação dessa, eu conto um tempo tal que é o seu período, que é o tempo que ele leva para fazer isso. Então, o que nós vemos aqui? Que ele levou 10 segundos para oscilar 20 vezes. Então, como que eu vou saber o tempo que ele levou para oscilar cada vez? Então, simples. Tempo que ele levou para oscilar cada vez é o período. Isso vai ser o quê? O tempo que ele levou, dividido total, da minha medida total, né? Dividido pelo número de vezes que ele oscilou. Aqui nós vamos ter 10 sobre 20 igual a meio segundo, que vocês poderiam representar assim, ou 0,5 segundos, tanto faz. Ok? Então essa aqui foi a primeira. A letra B, qual é a frequência da oscilação do pêndulo? Bom, gente, se nós olharmos lá no final da prova tem o formulário, né? A frequência vai ser o inverso do período, 1 sobre o período. Então vai ser 1 sobre meio. Olha lá, como é que eu resolvo essa fração aqui mesmo? Repito a primeira e multiplico a segunda invertida, 2 sobre 1. Puxa a calculadora, 1 vezes 2 divididos por 1 vai me dar 2 o quê, gente? Hertz. Aqui, os erros que eu encontrei, que eu observei, foram principalmente em relação o pessoal andou se confundindo aqui, ó, trocando, tá? Fazendo alguma coisa meio estranha aqui, trocando os 20 sobre 10, ok? Então essa é a primeira questão. Na segunda questão, eu fiz uma perguntinha bem interessante. O período de um pêndulo simples depende basicamente do seu comprimento e da aceleração gravitacional local. Analisando a equação mencionada, responda. Bom, que equação mencionada? Essa equação que eu só mencionei, eu disse, na verdade ela está aqui no fundo, né? Lá no final da prova, onde eu pego lá, ó, estou falando de um pêndulo simples, período igual a 2π L raiz de L sobre Z. Então, voltando lá, essa é a minha equação que eu estou dizendo, ó, ela depende basicamente dessas duas grandezas. Então, eu sei que é T igual a 2π raiz de L, que é o comprimento, sobre G, que é a aceleração gravitacional. Ok? Essa aqui é a mencionada. Responda. Demonstre qual seria o período para o pêndulo simples em um local onde G é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. E explica o seu significado, gente. Bom, aqui, vamos lá. Se eu quero G igual a 0, independe do meu valor de L, isso aqui vai ficar 2π raiz de L sobre G. Opa, sobre G não, né? Sobre 0. Bom, quanto fica isso, gente? Algumas pessoas me colocaram que isso aqui era igual a 0. Jamais isso aqui é igual a 0, gente. Jamais isso aqui é igual a 0. O que acontece com o período quando G é igual a 0, quando eu não tenho a aceleração gravitacional, é que o período vai tender ao infinito. Vai ser um tempo que vai tender ao infinito. Bom, isso é matemática. Resolvi aqui a matemática. E agora explica o seu significado. O que é período infinito? Significa que o tempo é tão longo para medir uma oscilação que é impossível de se medir. Ou seja, o pêndulo não vai oscilar. Por que o pêndulo não vai oscilar? Porque eu não tenho a força de restauração, a força que restaura ele sempre para o centro de equilíbrio. Quem é responsável por essa força de restauração para o centro de equilíbrio? Esse G aqui. Então ele é o responsável por essa
a força de restauração. Então é a força gravitacional, aqui a aceleração gravitacional na nossa fórmula, que é responsável por isso, ok? Na B, descreva uma situação em que é possível alterar o período do pêndulo sem mudar o seu comprimento. Esse exemplo não pode descrever situações mirabolantes do tipo viagem ao espaço, a Lua, outro planeta, uma estrela, um buraco negro, sei lá, mas sim uma proposta possível de ser realizada facilmente em nosso cotidiano. Explique fisicamente o seu exemplo. Bom, pessoal, eu considerei algumas correções, algumas aqui, tá? E alguns de vocês colocaram, podemos mudar o pêndulo de local na Terra, uma vez que a aceleração gravitacional da Terra não é uniforme, não é o mesmo valor constante. Isso está correto, não está errado. Só que, no entanto, eu não conseguiria medir esse valor, tá? Com tanta... Aliás, eu precisaria de um equipamento muito preciso para medir isso, essa variação, tá? O que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, nós mencionamos em sala de aula, né? Colocar num elevador acelerado, subindo ou descendo aceleradamente. Por quê? Porque esse G aqui da fórmula, T igual a 2π raiz de L sobre G, esse G, na verdade, é a aceleração efetiva do pêndulo. Tá? Então ele vai olhar para a aceleração que o pêndulo está sofrendo. Se ele estiver subindo ou descendo acelerado, vai ser diferente da aceleração gravitacional. Ok? Então vai alterar. A outra possibilidade que eu mencionei para vocês também, ao aplicar uma força externa, do tipo uma força magnética, uma força elétrica, eu poderia fazer um pêndulo de metal, por exemplo, de ferro, e embaixo colocar um grande ímã. Daria para fazer isso aí. Ok? É um experimentozinho bem interessante. Um corpo de massa m igual a 8 kg está preso em uma mola com uma constante elástica de força K igual a 200 N por metro. Determine a frequência e o período do movimento do corpo quando ele é deslocado do equilíbrio e largado. Bom, ele quer a frequência e o período. Nós estamos falando aqui num sistema massa-mola. Mola-massa. Sistema massa-mola. Aí vocês vão olhar lá no fundo, vocês vão ver que a equaçãozinha que rege isso aí é 2π raiz de m sobre k. Então agora o que eu tenho é só substituir os valores. 2 vezes 3,14. Não, professor, não é 3,14. Porque o professor foi legal e lá no início da prova eu pedi para vocês colocarem como 3, né? Arredondar aí para um valor mais fácil de se trabalhar. Raiz de massa, que é 8, já está no sistema internacional, quilogramas, e o K é 200. Eu vou colocar aqui 2 vezes 10 na 2, só para trabalhar um pouquinho com vocês aí, potência de 10. Então 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 8 por 2 dá 4, vezes 10 na 2 aqui fica 10 na menos 2. Isso aqui vai ficar 6, raiz de 4 dá 2, vezes 10 raiz de 10 na menos 2, 10 na menos 1. Isso aqui vai me dar 1,2 segundos. Ok? Bom, e agora eu pedi também a frequência, né? Frequência é o inverso do período, 1 sobre t. Então é só fazer 1 divididos por 1,2 segundos. Isso vai me dar 0,8 Hz. Não é difícil de fazer, alguns de vocês deixaram assim, tudo bem, não tem problema. Se não usavam calculadora mesmo, não tinha problema em relação a isso. Agora, a parte B. Repita a parte A, agora com o corpo de 32 kg preso à mola. Muitos de vocês devem ter perguntado assim, por que ficar repetindo? Por que fazer tudo igual? Vou ter que repetir, substituir o valor? Não, não era essa a minha intenção, era que vocês considerei certo, quem fez pelo método longo, mas eu queria que vocês percebessem aqui que a nova massa, que eu vou chamar de M', que é de 32 kg, ela também é igual a 4 vezes a massa anterior lá. Correto? Ela é 4 vezes a massa anterior do item A. Então, se eu considerar que T', olhando para o nosso sistema, para a nossa equaçãozinha aqui, ó, vamos olhar aqui, opa, mudou o sistema aqui.
Olhando para a nossa equaçãozinha, ó, t' igual a 2π raiz de m' sobre k. Quem que mudou aqui? M'. Quanto vale M'? 4m. Então vai ficar 2π raiz de 4m sobre k. Vou colocar esse 4 para fora. Faço o quê? 2. Então eu vou colocar aqui esse 4 para fora, né? Raiz de 4. 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 2π raiz de m sobre k. Quem é? Opa, só ficou um R ali, né? Sobre k. Quem é esse aqui, ó? 2π raiz de m sobre k. Esse cara aqui é o período lá de cima. Então significa o seguinte, se eu multiplico a massa por 4, eu vou ter agora um novo período só por 2, por causa dessa raiz quadrada. Então significa que o meu novo t' vai ser 2 vezes 1,2, que é 2,4 segundos. Ótimo, que maravilha, né? E claro que eu tinha que fazer a mesma coisa com a frequência para vocês calcularem, né? A frequência vai ser o inverso de 1 sobre t', a frequência linha, né? 1 sobre 2,4. Alguns deixaram assim, ficou 0,4 segundos. É isso aí. Ok? Notem lá, ó. Lá dobrou. Aqui, como a frequência é o inverso, aqui dividiu. Essa é a minha ideia com vocês. Próximo. Você está sentado em uma prancha de surf que sobe e desce ao flutuar sobre algumas ondas. O deslocamento da vertical da prancha y é dado aqui, então eu dei a função. O que é isso aqui, gente? Função horária de movimento da minha onda. Y igual a 1,2 cosseno de π sobre 2t mais π sobre 6. Então o que eu vou fazer com isso aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, antes de começar a querer resolver feito um louco, eu vou procurar lá a função horária da posição. No meu caso, eu coloquei lá no formulário x igual a A vezes cosseno de ômega t mais θ0. Ah, professor, mas aqui é x lá y. Tanto faz, né, gente? Não precisamos entrar nessa. E agora vamos identificando quem são os elementos. Ó, ele pede para você determinar a amplitude da frequência angular, então eu vou colocar lá. A amplitude eu chamo de A. Frequência angular eu chamo de ômega. Constante de fase, θ0, eu chamo de θ0. Resolvi isso aí. Aí agora ele pede a frequência e ele pede o período. Ok? Então o que nós temos aqui? A amplitude, é só olhar a amplitude, 1,2. Se está tudo no SI, metros. Ômega, quem que é ômega? Esse cara aqui, ó, π sobre 2. Π sobre 2. O que? Radianos por segundo. Aqui 2 erros muito comuns que eu encontrei. Muita gente esqueceu a unidade, claro, né? E outras pessoas substituíram aqui. Não precisa substituir aquele valor de π lá, que nós colocamos 3 sobre 2. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque quando eu vou fazer as minhas contas, eu resolvo em radianos isso aqui. Tá? Vou resolver isso aqui em radianos. θ0, mesma coisa. π sobre 6. O que? Radianos. Está tudo em radianos aqui, né? Frequência agora que nós temos que ter, né? Ou o período, tanto faz, nós podemos calcular. Lembrem-se que, eu vou escrever aqui embaixo, ômega igual a 2π sobre t. Então significa que t vai ser igual a 2π sobre ômega. Então a 2π sobre ômega. Aqui eu vou ter 2π. Aqui eu posso substituir ou não, não preciso. 2π sobre ômega, nós já decidimos, π sobre 2. Fazendo essa conta aqui, corta π com π, nós vamos ter um período de 4 segundos. A minha frequência, aqui é o inverso disso, né? 1 sobre t. 1 sobre 4, igual a 0,25 Hz. Então, resolvi a letra A. Tranquilo. Agora, vamos lá para a letra B. Onde está a prancha em t igual a 1 segundo, gente? Y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o tempo lá dentro dessa minha função. 1,2 cosseno de π sobre 2 vezes 1, que é o meu tempo, mais π sobre 6.
Aqui, ó, não preciso nem me preocupar, né? Opa, pagou mais do que eu queria. Só fazer isso aqui. Então, como que eu faço? Como que eu resolvo isso aqui, gente? Nós fizemos isso em sala. Eu vou fazer essa conta aqui primeiro. Π sobre 2 mais π sobre 6, tira o mínimo, né? 1,2 cosseno de 2π sobre 3. 2π sobre 3, vocês vão olhar lá, vocês podem olhar na tábua trigonométrica, na circunferência trigonométrica, ou se vocês já sabem de cabeça, se eu for pensar isso aqui em graus, ele é equivalente a cosseno de 120 graus. Ok? Para lembrar, para fazer uma referência aí em relação ao anterior, né? Ao que eu conheço lá com a minha tabelinha dos ângulos notáveis. Então eu vou ter aqui 1,2 vezes cosseno de 120 menos 0,5. Então isso vai me dar y igual a menos 0,6 metros. Então ele está numa posição abaixo, né, do centro do nível ali da água. Ok? Aqui ele pede para escrever abaixo as funções horárias da velocidade e aceleração da prancha. Bom, vamos lá colocar aqui, ó, velocidade igual a, olhando lá no formulário lá embaixo, a gente sabe, ômega A vezes seno de ômega t mais θ zero. Aceleração igual a menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais θ zero. Ok? Bom, agora é só substituir, né? Tudo que nós temos lá. V igual a menos ômega. Ômega a gente já viu quanto que era ômega lá? Ômega, é 1,2. Ômega é π sobre 2, né? Nós já vimos isso. Então vai dar aqui V igual a menos 1,2 vezes π sobre 2. Seno, mesma coisa, π sobre 2t mais θ zero, que é π sobre 6, né? É isso aí. Então, só repetir e arrumei aqui. Então, aqui é só fazer essa conta, menos 1,2 de 0,6 π. Ah, posso substituir aqui o π por 3? Aqui você pode. Aqui você pode substituir o π por 3, tá? Não lá dentro. A aceleração aqui, a aceleração vai ficar igual a menos ômega ao quadrado, menos... Eu já vou colocar direto aqui, para não precisar ficar, né? Π ao quadrado sobre 4, porque o ômega é π sobre 2, sobre A vezes A, que é 1,2, vezes cosseno de π sobre 2t mais π sobre 6. Tá aqui. Aí eu posso resolver 1,2 dividido por 4, vai dar 0,3 π. Posso substituir esse π aqui, eu posso. Tá? Tranquilo. Na letra D, determine os valores iniciais da posição, da velocidade e da aceleração da prancha. Ou seja, quando t é igual a zero. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar essas funçõezinhas que eu tenho aqui, ali, que é a posição, velocidade e aceleração. Posição, eu vou copiar lá, ó. A minha função horária da posição é y igual a 1,2 cosseno de π sobre 2t mais π sobre 6. Ok? Então, o que ele quer ali? Ó? Quando t é igual a zero. Então, quando t é igual a zero, y igual a 1,2 cosseno. Esse termo cai fora, então vai ficar π sobre 6. Π sobre 6. Aí eu pergunto para vocês, quanto é o π sobre 6? E isso vai me dar 1,2 vezes cosseno. Π sobre 6 é 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. 1,2 vezes raiz de 3 sobre 2. E isso vai me dar igual a 0... Opa, está meio atrasado, 0,6 raiz de 3. Ah, quero arrumar, pode arrumar isso aqui, pode substituir, senão pode deixar
assim, dessa mesma forma. Mesma coisa aqui é a velocidade, ó, isso aqui é o Y0, né? Isso aqui é o V0, ó. Velocidade V0 eu vou substituir naquela minha ali que eu vou deixar aparecendo para que eu não tome muito espaço. Menos 1,2 ou 0,6 já, né? Menos 0,6 π seno. Esse tempo cai fora de π sobre 6. Né? Esse aqui cai fora, esse termo, porque é zero, de π sobre 6. Então aqui vai ficar menos 0,6 π de π sobre 6. Deixa eu só ver se eu estou carregando esse π aqui à toa. Ômega é π sobre 2. É isso aí. Lá que corta. Então aqui, tendo isso, seno de π sobre 6, seno de 30 graus, é meio. Então vai ficar a menos 0,6 vezes π vezes meio. Então é menos 0,3 π. O que aqui? Metros por segundo ao quadrado. A aceleração inicial, mesma coisa. Jogo naquela lá, vai ficar igual a menos π sobre 4 vezes 1,2. Já posso colocar aqui, né? 0,3. Deixa só... Menos 0,3 π. Opa! Π ao quadrado ali, né? Aqui é o quadrado, né, gente? Esse aqui é o quadrado. Ao quadrado. É isso aí. Já fiz lá, vezes cosseno. É isso aí, menos 0,3 π ao quadrado, cosseno de π sobre 6. Mesma coisa, porque o tempo é zero. Lá. Cosseno de π sobre 6, nós já vimos lá, 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ficar igual a menos 0,3 π ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar menos 0,15, menos 0,15 π ao quadrado, raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Como eu disse para vocês, podiam deixar evidentes. Ok, gente? Bom, o exercício número 5, ele pergunta para vocês lá. Um corpo executa um movimento harmônico simples cuja amplitude é A. Determine a posição ocupada pelo corpo no instante em que sua energia cinética é igual à sua energia potencial. Então, note o seguinte, ele quer saber qual é a posição X desse cara, desse corpo, quando a energia cinética dele vai ser igual à energia potencial. Essa é a minha condição aqui do meu problema. Eu vou analisar qualquer, ele não está sendo específico, mas eu vou tomar como exemplo aqui para fazer uma análise, um movimento harmônico simples de um sistema massa-mola. Tá? Eu tenho lá uma mola, ela está esticada e aqui eu tenho uma massa e aqui é a posição de equilíbrio dela, então aqui é a minha posição zero, né? Vou colocar aqui como minha posição de equilíbrio e aqui eu tenho daqui até aqui a minha amplitude A. O que nós temos analisando as energias desse sistema? Nós temos aqui que nesse ponto ele tem apenas energia potencial, a energia potencial dele é máxima e a energia cinética dele é igual a zero, mínima. Então ele tem apenas energia potencial. No centro ele tem apenas energia cinética. A energia cinética dele é a máxima e a energia potencial dele, elástica, é mínima, é zero, ok? Bom, a questão é que, independente de onde nós estejamos, o que é constante nesse sistema é a energia mecânica dele. A energia mecânica dele sempre vai ser a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial, ok? Bom, se eu sei disso, eu sei que nesse extremo aqui, se a energia cinética é zero, então a energia potencial vai ser igual à energia mecânica dele. Ok? Nesse ponto aqui é a mesma coisa. Tá? A energia cinética vai ser igual à energia mecânica desse sistema. Bom, sabendo disso, nós sabemos que também, o que nós podemos saber? Que a energia potencial dele vai ser dado por meio de kx ao quadrado. Na extremidade, quando ele estiver no extremo x,
eu posso substituir pela amplitude. Então, energia potencial igual a meio de Ka ao quadrado. Isso é lá na extremidade, então a energia potencial máxima dele. Energia potencial máxima aqui dele, ok? Mas notem o seguinte, isso aqui, ó, eu não falei para vocês que a energia mecânica ela é constante, ela não muda? Então, isso significa que esse cara aqui, ó, esse valor também é uma constante. E olhem aqui, eu tenho só números. Meio, K é uma constante, A é a amplitude também é uma constante. Então, isso aqui também é uma constante. Tá, professor, eu entendi que isso é constante. Isso aqui não, isso aqui é variável, esse termo aqui é variável, mas não é ele que eu estou analisando, é isso aqui. Mas e aí, o que eu quero? Bom, eu posso dizer o seguinte, usando essa minha condição aqui, da energia cinética é igual à energia potencial, energia potencial, nós podemos aplicar na equação da energia mecânica, onde a energia mecânica é a energia potencial mais a energia cinética. Esses dois aqui são em qualquer posição aqui no meio do caminho, tá? Esses dois aqui variam, quem não muda é a energia mecânica, ok? E nós estamos dizendo aqui que a energia cinética, nessa condição aqui no meio do caminho, não sei aonde que está localizado, a energia cinética é igual à energia potencial. Então eu posso colocar aqui energia potencial mais energia potencial, ou seja, 2 vezes a energia potencial. Então eu sei que a energia mecânica do meu sistema, que é uma constante, é igual a 2 vezes a energia potencial nesse ponto. Quanto vale a energia mecânica desse sistema? Nós vimos aqui que a energia mecânica desse sistema, ela vale igual a energia potencial máxima. Máxima do sistema. E isso é igual a 2 vezes a energia potencial em qualquer ponto do meu sistema. Ok? E agora eu vou substituir. Quanto vale a energia potencial máxima? Está aqui, ó. Meio de Ka ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes a energia potencial do meu sistema em qualquer ponto, meio de Kx ao quadrado. Agora eu corto esse meio com esse meio, vou precisar isolar, o 2 está multiplicando, o 2 e o K estão multiplicando, passo dividindo. Vai ficar x igual a Ka ao quadrado sobre 2K. Corto K com K, e esse x é o quadrado, né? Tiro a raiz quadrada desse cara, vai ficar x igual a raiz de 2. Bom, para raiz de 2 sobre raiz de 2, x igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, a posição aqui no meio do caminho corresponde a raiz de 2 dá 1,4. 1.14, né? Vamos pegar a calculadora aqui pra gente. Calculadora. Só para ficar claro, né? Então, raiz de 2, raiz, 1.4, divididos por 2. Então, dá lá algo em torno de 0,7. 0,7 vezes a amplitude. Então, se a amplitude máxima dele for 10, eu posso dizer 10 centímetros ou 10 metros, não sei, não estou aqui trabalhando com unidade nenhuma, né? Vou colocar 10, pode dizer que dá 7. Então é 70%. É mais ou menos aqui assim, ó, é mais ou menos 70% da amplitude. Tá? Ok? Então essa é a resolução. Teve gente que usou uma resolução diferente aí, achei interessante, muito interessante, é sempre legal quando vocês buscam soluções para os problemas, tá? Então vamos considerar. Agora só alternativas. Em relação ao oscilador harmônico simples, assinale abaixo afirmativas verdadeiras. Aqui eu estou pedindo as verdadeiras. Para o oscilador harmônico simples, o período é proporcional ao quadrado da amplitude. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso aqui, né? Para o oscilador harmônico simples, o período é igual ao quadrado da amplitude. Não tem nada a ver isso aqui.
né? Para um oscilador harmônico simples, a frequência não depende da amplitude. Sim, o período não depende da amplitude, então a frequência também não depende. Olha lá, ó, não depende. Se a força resultante sobre uma partícula em movimento unidimensional, ou seja, uma linha reta, essa partícula vem e se desloca só nessa dimensão, é proporcional e oposta ao deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio, o movimento é harmônico simples. O que ele está dizendo aqui, ó? A força, ela é proporcional e oposta menos x. Opa, menos x. Isso significa que eu posso dizer que é igual a menos uma constante qualquer, eu vou colocar um cx. Então lá na lei de Hooke a gente usa a constante elástica da mola, né? K. Essa sinal de menos significa que ela é restauradora, ela é oposta ao deslocamento. Sim, nós discutimos bastante sobre isso, né? Em um corpo que executa MHS, a energia mecânica total é nula em x igual a zero, nunca. A energia mecânica total é constante, nós vimos lá em cima, né? Então, a aceleração máxima é proporcional ao quadrado da amplitude. Também não tem nada a ver o assunto, está lá nas equaçõezinhas. 7. Na figura mostrada neste problema, vemos as cristas, faixas claras, e os vales, faixas escuras. Ele está deixando claro aqui, ó, as cristas são essas faixas claras e os vales são essas faixas escuras, de uma onda que se propaga na superfície de um líquido, passando de uma região 1 para outra região 2, de profundidades diferentes. Indique entre as afirmativas seguintes aquelas que estão erradas. O comprimento de onda da região 1 é maior do que da região 2, do que em 2. Olha aqui, eu estou vendo aqui, ó, eu estou vendo na região de 1. O que é o comprimento de onda? A distância entre uma crista e a outra, ou entre um vale e outro, correto? Então eu estou vendo que o comprimento de onda é esse e aqui o comprimento de onda é bem menor. Então essa aqui está certa. A frequência na região 1 é maior do que em 2. Bom, para saber isso, eu sou induzido a dizer que sim. Só que esse fenômeno, eu tenho que saber do que ele se trata. Nós temos essa figura, nós já estudamos sobre ela. É o fenômeno de refração. Então eu tenho aqui ondas na superfície de um líquido passando da região 1 para a região 2, com profundidades diferentes. Então eu tenho o fenômeno de refração aqui. E o que nós sabemos sobre o fenômeno de refração? Que a frequência 1 é igual à frequência 2, a frequência não muda, então essa aqui está errada. A região 1 tem menor profundidade do que a região 2. Aqui, muitos falam, como que eu vou saber? Na hora da prova ainda, como que eu vou saber? Nós vimos, está isso no livro. Quem perguntou isso não leu o livro lá. E aqui está errado, ok? Letra D, a velocidade da onda na região 1 é maior do que em 2. Bom, essa aqui é só fazer análise, né? Como que eu faço análise? A equação V igual a lambda vezes F. Se em 2, olha aqui, em 2 eu diminuir o comprimento de onda, esse cara é constante, o que acontece com a velocidade diminui também. Então a velocidade da onda na região 1 é maior do que em 2, tá certo? A direção de propagação da onda não se alterou ao passar de 1 para 2, porque o ângulo de incidência é nulo. Bom, primeiro que eu vejo que a direção de propagação não se alterou. Como que eu vejo? A direção de propagação dessa onda é ao caminho que a onda faz. Esse caminho não muda, é uma linha reta, tá? E por que isso? Porque o ângulo de incidência é nulo. Nós já vimos situações lá, né? Quando o ângulo é diferente, o ângulo de incidência sempre mede em relação a normal, né? Aqui o θ, o ângulo de incidência, ou nós colocamos também como I, né? Nós podemos, esse ângulo de incidência, quando ele muda de meio, ele pode mudar de direção se ele não for igual a zero. E o zero é sempre, o ângulo é sempre medido em relação a essa perpendicular. Então isso aqui também está certo, tá ok? O próximo exercício também me fala o seguinte: a figura abaixo foi obtida no simulador FET Colorado, simulando um tanque de água com ondas sendo geradas no Water Wave Generator. É esse aqui que não apareceu direito, né? O gerador de ondas aqui.
Ao passar pelas fendas existentes entre os dois obstáculos antepares, esses dois antepares aqui, podemos observar um fenômeno ondulatório estudado. Qual é o nome desse fenômeno? Bom, nós vimos isso aqui, não vou me delongar demais, difração da onda. Tá? Bem simples, é algo que a gente já conhece bastante, não precisamos nos preocupar em relação a isso. Tá? Aí. Próximo. 9. A figura ao lado foi obtida de novo lá no FET, simulando um tanque de água com ondas sendo giradas. Note a diferença. Aqui eu tenho uma onda com paralela, né, com as frentes de onda paralela, e aqui eu tenho a difração que forma uma onda circular. Aqui é uma onda plana, né, e aqui uma onda circular. E aqui eu tenho duas torneiras que soltam gotas em intervalos de tempo regulares e iguais, ou seja, as ondas são emitidas em fase. Isso significa que aquele nosso θ0 lá é igual a zero, né? Durante o experimento, podemos observar um fenômeno ondulatório estudado. Com base na análise da figura, responda. Então, olhando para esse experimento, a primeira pergunta é qual o nome desse fenômeno estudado? Nós vimos que isso aqui é interferência, né? Essas duas ondas aqui que são geradas interferem entre si, quero ver se eu consigo aqui, interferem entre si, gerando as regiões aqui. Então aqui eu tenho interferência de ondas. E aí, ele gerando essas regiões aqui, né? Onde eu tenho os pontos claros aqui, ó, bem claros, os pontos bem escuros nas regiões. E eu tenho aqui uma linha, duas linhas, 4 linhas que aparecem aqui, na verdade, né? Essas linhas aqui, que elas são mais difusas, elas não são nem tão claras nem tão escuras, né? E daí ele pergunta, qual o nome das regiões marcadas pelas linhas brancas pontilhadas, gente? Eu insisti com vocês a respeito disso. Essas linhas aqui, né? Essas linhas brancas, essas regiões aqui, são as linhas nodais. Ok? Qual tipo de interferência que ocorre aqui? Aqui eu tenho interferência destrutiva. E olha lá que professor bonzinho, né? Eu coloquei qual tipo de interferência que ocorre aqui. Para que você leia isso aqui, eu não sei responder a letra A. Mas eu leio isso aqui, eu lembrei, é interferência. Então quem sabia o mínimo do mínimo e prestar atenção no que estava lendo, já coloca aqui interferência e pronto, né? Mesma coisa para as regiões marcadas nas setas pretas, ó, essa região aqui, nas setas pretas. O que são essas regiões escuras, essas regiões claras aqui? Regiões claras são as regiões onde eu tenho duplas cristas e as regiões escuras onde eu tenho duplos vales. Então as regiões marcadas pelas setas são duplas cristas e duplos vales, ok? E a interferência que acontece aqui é construtiva, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês entendam isso. Qualquer coisa, venham falar comigo.